Daqui a pouco tem mais Abba Pai Rádio. Começa agora mais um Fé e Ciência, que se propõe a explorar a intersecção entre a ciência e a fé, analisando questões científicas à luz dos ensinamentos bíblicos. Prepare-se, porque nosso propósito é fomentar discussões profundas que integrem a compreensão científica com os princípios da fé cristã, promovendo um diálogo enriquecedor e esclarecedor. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o professor Heitor, nós estamos começando mais um programa Fé e Ciência e eu tô dizendo bom dia, boa tarde, boa noite porque tem gente que vai assistir depois. Pra quem tá assistindo ao vivo, boa noite. Tô me sentindo o Cid Moreira, boa noite. E então nós estamos hoje iniciando aqui o nosso programa Fé e Ciência, né? Mais um dos últimos deste ano, né? Estamos já finalizando, vai ter mais 3 ou 4 até o final do ano. E hoje nós estamos aqui com um convidado extremamente especial, que eu já vou apresentar, tá bom? Hoje a gente tem algumas novidades aqui que... Interessante o programa de hoje, muito interessante o programa de hoje. Mas é o seguinte, hoje na mesa nós temos aqui o Maurício, faz parte da mesa agora fixamente, fazendo parte do grupo, né? Já veio aqui como entrevistado e agora está participando do nosso ministério aqui de forma fixa, hoje estreando aqui na bancada. Boa noite, Maurício. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor a todos. Muito bem. E o nosso convidado, hoje mesmo convidado aqui do programa, o seu Virgílio. O seu Virgílio o seu Virgílio é italiano. Eu só quero fazer aqui uma... como eu gosto muito de história, de cultura, de filosofia, então eu sempre friso isso, né? O seu Virgílio é italiano e nós vamos hoje falar de um assunto que tem a ver com a terra do qual ele veio. Então, ele tem toda a bagagem e o gabarito para estar falando aqui com a gente aqui hoje. Boa noite, seu Virgílio. Então, buonanotte. Buonanotte a tutti. Sendo italiano, buonanotte. Excelente. Para quem gosta de literatura, né, deve lembrar a Divina Comédia, Dante Alighieri, né? E lá tem o Virgílio, um dos personagens do livro lá. Que era a guia do Dante Alighieri, que guiou ele no inferno, no purgatório, não no paraíso, porque não era... ele não entrou no paraíso porque era antecedente de Cristo, então não... Olha só, tinha. interessante. Detalhes teológicos da literatura. É legal isso aí. Isso aí. Muito bem. Então hoje, é o seguinte, nós vamos, Maurício, hoje nós temos uma coisa que não teve até agora aqui. Jamais visto, como já diria o nosso querido Marcelo, jamais visto. Jamais visto. Hoje a gente vai ter uma apresentação musical, o seu Virgílio. Daqui a pouco a gente vai apresentar ele, né, mais aprofundadamente, além dele ser químico, ser da área do cimento, que nos interessa hoje aqui, ser italiano, que é um fator importante hoje aqui pro nosso assunto. Ele também é saxofonista, olha só. Meu Deus do céu. Saxofonista. E ele vai dar uma palhinha pra nós hoje. Hoje o podcast tá muito refinado, hein, hoje tá refinado, hoje tá num nível de refinamento jamais visto. Então só vou olhar lá pro tá tudo certo? Muito bem, então a gente vai iniciar. Como é que... Já tá lá com ele, então a hora que quiser, seu Virgílio pode iniciar, tá bom?
Muito bom, sensacional. Não é todo mundo que tem o privilégio de ter um convidado saxofonista, sensacional. Seu Virgílio, então, boa noite. Boa noite. Boa noite. O senhor, além de saxofonista, é da área química. Na Itália eu trabalhava como químico, trabalhei por 30 anos numa empresa de cimento. No início eu era analista, sou técnico em química, como falei, estudei na escola. E no início era analista de laboratório, depois subi um pouco de carreira, né? de grau, vamos dizer, e fui chefe de laboratório e depois chefe de qualidade da fábrica, da empresa e do grupo onde eu trabalhava. E praticamente fiz por 30 anos esse tipo de trabalho. E, entre aspas, agora que estou aqui no Brasil, consegui encontrar um trabalho parecido, porque trabalho numa empresa, não sei se posso dizer o nome, se chama Biofitus, é uma empresa de suplemento alimentar aqui na Içara. E aproveito para presentear todo mundo da Biofitus. Obrigado por ter me acolhido naquela maneira, porque me sinto em casa com ele. É tudo muito legal. E trabalho como assistente de qualidade e controle de qualidade de fábrica. E nada, voltando a minha experiência na Itália, eu trabalhei no setor do cimento, das construções, das edificações, que será o assunto da nossa conversa, do nosso bate-papo esta noite. Essa noite. Essa noite. Eu achei interessante que ele falou assim, lá na Içara, né? Porque talvez uma pessoa que aprende o português certinho vai falar lá em Içara. Mas a gente tem esse costume de falar, né? Como se fosse uma mulher, como se fosse no feminino. Lá na Içara. A gente tem essa... Ele já tá com essa vice lá na Içara. É um brasileiro nato já, Heitor. Muito bem. E peço já desculpa porque não eu tenho alguma coisa que aprendi o português, fiz um curso também online, mas por exemplo agora não falta a palavra, não domino o português, o idioma como queria, porque a minha mente pensa em italiano. Sim. E depois tem que traduzir e tem várias palavras que parecem parecidas, mas o significado é diferente. Eu acho uma espero que a gente me entenda. Uma coisa que eu acho, uma coisa que eu acho legal aqui, ó. O Maurício é da área de segurança no trabalho. E uma coisa que na segurança do trabalho vocês falam muito é o sinistro. A sinistra, que seria a esquerda. A esquerda. Isso. No italiano é o lado esquerdo. E aí, porque tinha aquela história que o lado esquerdo, a esquerda, né? O lado esquerdo é o lado do mal, o lado ruim, aquela coisa toda. E aí... Jesus, o filho, senta à direita do pai. olha que interessante, É isso. Mas, não, porque agora só para uma curiosidade rapidinha, é porque, não sei se em Portugal é assim, mas a gente, por exemplo, quando a gente vai se referir a algum local que tá no masculino ou tá no feminino, a gente poderia, por exemplo, se tá no feminino, tu fala como se fosse uma mulher, lá na Bahia, mas seria o correto lá em Bahia. Mas fica estranho falar lá em Bahia. Ou lá em São Paulo. São Paulo já fica normal, lá em São Paulo.
Agora, no Espírito Santo, como se fosse o masculino. Sim. Lá no Espírito Santo. Quando a pessoa vem e já tá com esses vícios de linguagem, como a gente fala, é porque já tá bem... Já tá bem integrado. Já. Tá bem integrado à cultura. Mas pense pelo lado positivo, ninguém vai roubar o texto dele, que está em italiano, ninguém vai saber o texto dele. É verdade. Mas vamos começar a entrar no tema, então. Vamos entrar no mérito do negócio. Então, o que aconteceu? O senhor Virgílio, desde o começo do início do ministério, já vem vindo nas reuniões e tudo mais. E aí nós, numa conversa que tivemos após uma das reuniões, o senhor Virgílio, acabei descobrindo que ele era da área química, trabalhou muito tempo com cimento, etc. E aí começamos a trocar uma ideia e me deu a ideia, o insight, né, olha só, que interessante. Ele é do cimento, é químico, e nós temos na questão bíblica uma série de edificações, e na questão romana, porque a questão romana também está inserida no contexto bíblico em vários momentos, Império Romano, etc. Inclusive quando Cristo existiu em carne aqui nesse mundo, era quando o Império Romano comandava totalmente o Mediterrâneo naquele momento ali, inclusive Jerusalém. E nós temos edificações italianas. O Império Romano era o mundo. Era o mundo naquele momento. Naquele tempo. O mundo. O mundo ocidental. Como a gente conhece. O mundo ocidental. Porque existia já a América do Norte, a América do Sul, que existia tinha o Japão, os a seus China. próprios povos. Exato. Mas a história não conta, não parte, não faz como se o mundo iniciasse na Europa. Porque a gente parte do... Roma. Mas sabe o que é? A gente parte do pressuposto também, a gente parte o nosso ponto de partida é quando as complexidades, tanto filosóficas quanto sociais, começaram a ficar mais aprofundadas, que foi na Europa. Você tinha aqui o Império Azteca, o Império Inca, mas a grande maioria das civilizações eram civilizações com nível de complexidade social muito mais anterior do que já estava acontecendo lá há milênios, na verdade. Então, eu tenho, inclusive, esse tema é abordado no livro do Max Weber, um dos pais do socialismo, da sociologia, Max Weber, e ele fala, aí tem aquele livro lá, né, como é que é o nome do livro? A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. E o primeiro capítulo, ele fala exatamente disso. Por que nós falamos mais da Europa? Porque o pessoal faz uma crítica ao eurocentrismo, mas não é eurocentrismo. É porque lá começou as ideias. Então a gente começa falando de lá. É normal isso, a coisa mais normal do mundo. E aí a galera gosta de ficar fazendo uma fala em detrimento a essa questão. Mas enfim, e aí até o assunto foi tão violento que até fugiu do porquê que nós começamos a... Então a Itália, lembrei, a Roma. E aí, na nossa conversa, agora consegui lembrar, na nossa conversa, a gente, poxa, tu tem lá edificações, os aquedutos, tem ruínas de aquedutos romanos. O senhor me mandou uma reportagem ali de uma civilização da Sardenha, isso, onde você tem edificações, eu tava vendo agora, 3 séculos antes de Cristo. Mais antecedente ainda, porque... Eu não entendi se era séculos ou milênios, na verdade. Milênios, tá. Milênio. E que estão lá ainda, tem algumas ruínas que estão lá ainda, edificações em pé lá ainda. E aí... pé e sem um colante, como pode ser uma argamassa, um cimento. Tinha? Não. Não era tinha. Só a gravidade e uma peça encaixando na outra. Engenharia pura. Isso. Engenharia pura. Muito interessante. E aí nós temos lá, por exemplo, eu peguei aqui no contexto bíblico, né? Por exemplo, o portão de Damasco em Jerusalém está lá em pé. Você pode achar engenharia. Depois a gente pode disponibilizar aí nas redes sociais as referências bíblicas, porque são muitas aqui, né? Por exemplo, o portão de Damasco está em Jeremias e em Reis, né? O Muro das Lamentações está em Mateus, porque o Muro das Lamentações tem que fazer aqui só um parênteses, porque ele é um pedaço do que era o muro que estava ao redor da cidade. Então, é um pedaço, mas o muro é citado, por exemplo, em Mateus, o muro, não sabe se é exatamente aquele ponto. Sim. Mas o muro é citado. A fortaleza de Massada, que fica na meseta de Massada, ou seja, no topo de um morro que se chama Massada, tem uma fortaleza lá em cima, né? Samuel, né? Fica em Samuel.
a cisterna de Siloé, o portão de Jafa, que fica em Tel Aviv, o palácio de Cesareia, que está em Atos, né, em vários pontos do Atos, a sinagoga de Cafarnaum, o túmulo do patriarca, a igreja do Santo Sepulcro, que daí também é outra questão que a gente tem que fazer um parênteses, porque dizem que a igreja do Santo Sepulcro é a igreja que foi construída em cima aonde Cristo foi colocado lá, que era uma gruta. Uma gruta que pertencia a alguém lá do José, não é José de Arimateia, José de Arimateia. Não, sim, José de Arimateia. Ele era dono ele fazia parte da sinagoga, uma coisa assim, e ele era dono do terreno, dono do túmulo ali, e disponibilizou para a família para que fosse colocado. E ali naquele local foi construída uma igreja, que é a igreja do Santo Sepulcro. Bom, as ruínas de Jericó também, né? Embora a cidade de Jericó esteja em pé até hoje, é uma cidade normal, tem uma parte histórica, arqueológica lá, e se encontra lá edificações. Então, isso para citar algumas coisas da parte bíblica, né? A gente falou de algumas coisas, a gente vai falar mais coisas aqui da parte romana. E aí agora eu vou jogar aqui, depois tu pode fazer intervenção, Maurício, como tu quiser. Seu Virgílio, por que essas coisas estão há milênios em pé, e a gente tem ponte e prédio hoje na engenharia moderna caindo? É na verdade um mistério, porque é inacreditável como pode ter... Você, Heitor, falou de construções que pode encontrar na Bíblia, mas eu posso dizer que tem aqueduto, como por exemplo o aqueduto que está na França, em Pont du Gard, que é perto de Nîmes, que é o mais impressionante aqueduto que foi construído no terceiro século antes de Cristo. Em Roma, o mais antigo é o aqueduto da Via Appia, que também ele é do 312 a.C. Em Alcântara, na Espanha, tem uma ponte perfeitamente conservada em Tejo, que é do primeiro século depois de Cristo. Mas depois tem basílica, tem termas, os banhos romanos foi uma capacidade única dos romanos de criar espaços interiores capazes de tirar fôlego usando arco, cúpula, abóbadas e contraforte, que incluíam também piscinas, salas frias, quentes, fonte, biblioteca, aquecimento de piso e aquecimento de muralha através tubulação em terracota, onde passava água quente e esquentava o ar, o local inteiro. Mas depois temos também templos romanos, temos teatro, anfiteatro. Eu, falando da Itália, eu nasci em Spoleto. Spoleto está na região da Umbria, que está no centro da Itália insular. A Itália é pensada como fosse uma bota, né? No centro da bota está a região da Umbria e ali está Spoleto. 40 quilômetros mais ou menos da Assisi. Aqui tem uma rede de restaurante. Tem, Spoleto. que se chama Spoleto. Tem também um restaurante no shopping. Spoleto. Que mas eu não consegui ver este restaurante aberto, só fechado. Não sei se era eu que andava em horário... Às vezes estão no fuso horário da Itália, né? Pode ser. Boa. E, não, nada, falando, Spoleto tem um teatro romano que Spoleto era cercada de muralha
E eu nasci em Spoleto, na casa da minha mãe, que é em Via delle Mura. É no início da velha cidade, onde iniciava essa muralha que ia subir até em cima, que tinha um castelo. Mas tem igrejas. Eu nasci católico, depois virei como protestante, mas não é esse assunto. Mas fui batizado numa igreja que tem catacumba. Nossa. Tem. Tem. Uma igreja não me lembro se é 2 ou 3 séculos antes de Cristo. E a parte de baixo das catacumbas, certo, foi reestruturada, tive intervenções de melhoria de construção, mas é íntegra. Sim. E tem coisas que não dá para acreditar de como. Tem coisas de 2000 anos atrás, e ainda mais na Sardenha, como falei, tem de 5.000 anos atrás, porque é 3.000 anos antes de Cristo. Sim. Se não pode dizer não. Tem um tempo de 3.500 anos. E são megatorres que chegam a atingir 30 metros de altura. E são os edifícios mais altos do planeta depois das pirâmides egípcias. E assim como as pirâmides egípcias, esse tipo de construções que se chama nuraghe, tem um estudo que demonstra que a disposição de algum nuraghe era um ponto de observação astronômico, através do qual era possível observar o nascer do Sol e o pôr do Sol também, e era em linha, na mesma estrutura como as 3 pirâmides de Giza, a pirâmide de Cheope, de Chefren e Miserino, que estão alinhadas com as estrelas da mesma proporção da cintura de Orione. Então, Cinturão de Órion, né? Cinturão de Órion. A cintura de Orion. Uhum. Cara, que interessante, né? Porque se a gente pega na história, é bem uma coisa ocidental, porque se a gente comparar, né, 2 tipos de estruturas, a oriental e a ocidental, cara, tu já vê mega construções, vê uma construção de 30 metros de altura para observar o pôr do sol. Tu vai para o Oriente, as estruturas deles nessa época eram feitas para serem reconstruídas de forma rápida. Então era tudo de bambu, com madeirinha, com palha, né? E como lá no começo perguntou, por que dura tanto? Acho que a resposta já tá aí, né? O material utilizado principalmente, né? Naquela época já se pensava muito, olha só, tinha água quente que corria por dentro dos aquedutos para aquecer a parede e o solo. Não tinha aquecedor. Hoje, com a tecnologia, tu tem um aquecedor, tu não precisa custear a tua construção com matéria-prima cara, tu barateia isso, diminuindo a qualidade da matéria-prima para a construção. Como a gente vê a evolução nesse sentido, eu acho muito interessante, né? O material é um fator, eu acredito que o material seja um dos fatores, né? O material de qualidade. Mas não é só o material é importantíssimo, porque tu falou, construções rápidas feitas de bambu é um material que a longo prazo não resiste de jeito nenhum. Agora, tu pega, por exemplo, os Incas, em Machu Picchu, por exemplo, né? Ali como se fosse ali, né? Lá em Machu Picchu, no Peru. Tu vê as construções, tu vê as edificações, mas se vocês olharem nas imagens que tem, não tem teto. É só a parte de baixo. Ou seja, porque tu criar um teto, uma abóbada, um arco, coisa que romano fazia muito bem, grego também fazia, né? E que, consequentemente, com a helenização que aconteceu depois do Alexandre o Grande e automaticamente aconteceu com Roma, que
que deu continuidade nesse legado, expandindo para todo o Mediterrâneo, outros lugares também tinham essas tecnologias, como boa parte do Egito tinha isso, né? Eu digo Egito pós-Alexandre, não o Egito antigo lá, né? O Egito pós-Alexandre, a Biblioteca de Alexandria, por exemplo, e várias desses fatores, né, arquitetônicos gregos e romanos que tinha, por exemplo, no Oriente Médio, né? Agora tu pega ali em Machu Picchu, não tinha, tanto que o teto não resistiu ao tempo. Tu vê só a parte das paredes. Fundação, assim. basicamente. As paredes, que daí tu bota pedra ali ao redor, faz um quadrado, beleza. Agora tu fazer uma abóbada ou um arco não é fácil. Então isso é uma coisa que me surpreende também. Além do material, a engenharia que tinha na época, a tecnologia que eles já utilizavam. Tanto que é habitável até hoje. Exatamente. O senhor Virgílio acabou de... O Coliseu, o que é aquilo ali? O Coliseu tem argamassa, não? Será? Ou é só pedra em cima de pedra? O que o senhor acha? Coliseu tem. Tem um tipo de argamassa, Tem alguma um coisa? tipo de argamassa e era sim. O Coliseu é o anfiteatro mais famoso da estrutura romana. Era um exemplo típico de anfiteatro copiado em todo o Império, porque em todos os lugares virou modelo. Virou modelo, isso. Tinha um exterior muito decorativo, com assentos dispostos numa rede de abóbodas de berço e sala subterrânea também, colocada debaixo do nível do piso da arena para esconder as pessoas, animais, e também faziam espetáculos de batalha navais e escondevam os navios debaixo e depois abriam um sistema de canalização de água e a barca subia e faziam esse espetáculo de guerra naval. Não, impressionante. Eu já sabia desse detalhe, né? E é impressionante. Isso é uma coisa impressionante. Naquela época. Impressionante. Mas tem um arquiteto romano que se chama Vitruvio, que é o arquiteto romano mais famoso, que fez um estudo que temos até hoje em 10 volumes, que se chama Sobre Arquitetura. É um estudo que chegou até nós intacto e analisa diferentes aspectos de arquitetura, tipo de edifícios, e dá conselho para aspirante arquiteto, e tinha um motto, não? Como dizer, ilustrou a ética essencial da arquitetura romana nesta maneira: todos os edifícios devem ser construídos de forma a levar em conta resistência, utilidade e beleza. Já tinha um propósito, tudo que ele fazia Sim, tinha que ter um propósito. Não era para só fazer. ser reconstruído de novo em breve tempo. Não, era para ser mantido até longo tempo. Passou-se aí 2-3 mil anos, 2 mil anos praticamente. Ainda está. E tá ali, então realmente era uma visão de império, de fato era uma visão de império, né? Porque também para pensar na questão imperial, eles têm que fazer manutenção nos prédios, principalmente os prédios que eram públicos, né? No império inteiro. Não, vamos fazer uma coisa que vai ficar para sempre, né? Mas também aquilo que estava falando antes sobre material, temos que imaginar que uma vez, falando do Império Romano, o Império Romano era um império com escravos. Então, tinha uma disponibilidade de pessoal, de mão de obra absurda, que hoje não temos, e que era a base para
poder se envolver em projeto, entre aspas, futurístico, porque outra coisa, todos os projetos eram apoiados para um aparelho estatal. A gente estava falando da burocracia. Sim. Né? Um aparelho estatal que financiava, organizava e difundia por todo o mundo romano, garantindo própria persistência, graças ao qual muitos desses edifícios ainda estão de pé. Então, tinha também disponibilidade de material como, por exemplo, o uso do mármore. O mármore foi iniciado a ser usado em construções pelos romanos, pelo arquiteto romano, mas tinha também pedras esculpidas, tinha uma sorta de argamassa, de estuco, a pozzolana se chama aqui, Porcelana? Não, pozzolana. Aqui está escrito, eu escrevi pozzolana. Seria um material rico em sílica, rico em óxido de silício, que em contato com a água endurece e faz uma massa bem resistente e que pode ser esculpida depois. E tudo isso na Itália. A pozzolana era uma terra vulcânica, por exemplo. Também como o basalto. Sim. Também como o tufo. Tufo é um material argiloso, então é um pouco diferente. Mas os romanos foram aqueles que descobriram o uso de essa tipologia de materiais que, misturado com água, endureciam e davam a possibilidade de construir coisas duráveis. Pegando esse gancho que o senhor acabou de falar, seu Virgílio, o senhor falou da pozzolana. Uhum. A gente vê na embalagem do cimento, tá ali, cimento pozzolítico. Pozzolânico. O pozzolânico, aqui no português seria pozzolítico, né? Mas deve ter o radical da palavra é a mesma coisa. Então, é isso deve ter algum material ali. A gente sabe que o cimento ele tem calcário, tem o tal do clinker, que é o cimento é ferro. feito com uma mistura de calcário e argila cozidas que se obtém o clinker. O clinker Eles botam depois, ferro também? Ferro? Pode ser colocado óxido de ferro, óxido Fica mais de forte. alumínio. Tem várias diferentes propriedades. Sim. Tem aquelas categorias CP1, CP2, Isso, CP3. Para cada finalidade. Vai depender do material que é moído junto com clinker. Por exemplo, tem um tipo de cimento. O cimento tipo 1 é uma moedura mista de clinker, calcário e gesso, gypsum. O tipo 2 é clinker, calcário, gesso mas com um teor bem maior de calcário em respeito do tipo 1. Tipo 3 é com cinza de alto forno. O tipo 4 é o pozzolanico ou pozzolítico, como é dito aqui. O tipo 5 é um cimento misto de várias tipologias de materiais. Então, e tem três classes de resistência: 32.5, 42.5 e 52.5. Significa que
um centímetro cúbico de cimento tem uma resistência à pressão, então não quebra se bem aplicada uma força até 32,5 kg ou 42,5 ou 52,5 por centímetro cubo. Ou seja, numa área maior, ou num volume maior, porque a gente está falando de centímetro cúbico, estamos falando de volume. Em 1 centímetro cúbico é essa força que pode ser aplicada ali que o senhor deu numa pressão em quilograma para a gente ter a noção. Numa área maior, a força é muito maior. E é por isso que ele é tão resistente, na verdade, né? Sim. Porque se num centímetro cúbico ele consegue resistir tudo aquilo ali, numa parede que tem uma área muito maior, vai resistir. Uma coluna de concreto resiste um prédio. É isso aí. Pode imaginar que os antigos, a gente estava falando de construções antigas, romanas, tinha muralhas que chegavam até ter 6 metros de largura. Nossa. Tu imagina um exército que para entrar tinha que fazer muito esforço, né? Muito esforço. Tudo isso uma vez era estruturado basicamente para se proteger. Para ter proteção das invasões de outros. Isso me faz lembrar de uma outra coisa. Tu pensa naqueles trabuco. O trabuco é uma catapulta de guerra. O trabuco. Então ele trabalhava com força da gravidade. Então soltava, a gravidade fazia ele girar. Então pegar aquela força circular ali, né? Ele lançava pedra, uma pedra óleo quente pegando fogo. Quente. E aquilo, quando pegava nessas muralhas com 6 metros de largura, quebrava. Então tu imagina a engenharia para guerra também, que é uma coisa absurda, né? Engenharia de guerra é uma coisa... Estava falando da disponibilidade da mão de obra. Eles, os romanos, não faziam problema de custo. Porque assim como hoje, todo custo está nos ombros do povo, né? Até naquele tempo era a mesma coisa. Sim. Os senadores, os políticos da época recebiam dinheiro pelas taxas, pelos impostos. Exatamente. Mas tinha muita disponibilidade de pessoas, de materiais, de água, e tinha muitos engenheiros, arquitetos que estudavam a maneira mais durável possível para ter que uma construção pudesse chegar até 100, 200 anos e anos e anos. Até na época tinha muitas coisas. Vou escrever meu nome na história, vou construir um mega monumento. Eles tinham muito disso também, né? Eu vou construir para que as gerações futuras lembrem de mim. E de fato, tá aqui, né? Estamos falando o nome de alguns arquitetos, algumas pessoas que construíram outras coisas. Por exemplo, celebravam geralmente uma outra construção bem importante e famosa na época romana eram os arcos de triunfo, como pode ser, por exemplo, na França que é ou famoso, também, né? na Itália. Sim, sim. Né? E eram monumentos que celebravam uma batalha, uma guerra, e geralmente era um arco, coluna com um arco, e no topo do arco uma escultura geralmente em bronze com cavalos e carros, né, para representar simbolizar a batalha que foi vencida. Cada ano
ainda acontece em todo mundo, porque acontece também aqui no Brasil, a desfilada das Forças Armadas, Sim, por exemplo, o desfile, uma desfilada. Mas, uma vez, os romanos faziam isso como para mostrar músculos, a capacidade, a força do próprio Estado. Interessante. Uma outra coisa que tem a ver com isso, que eu acho também impressionante, é um legado dos vários legados que Roma deixou para a civilização ocidental, além do direito romano, que é muito falado, mas também essa questão estrutural, são as estradas romanas. Porque Roma precisou edificar, precisou pavimentar estradas para poder cobrir todo o império. Eles não podiam passar pelo meio do mato, senão não ia ser impossível administrar o império por tanto tempo, né? Foi o que também acabou auxiliando com que os invasores entrassem, porque se os invasores tivessem que entrar pelo mato, também seria mais difícil para eles. Então estava tudo pavimentado. Então você tem, por exemplo, de Roma até Portugal, e se você olhar no mapa ali, sobe a bota toda, vai pela França inteira, passa a Espanha, vai até Portugal, onde estavam lá os visigodos lá, que depois a gente brinca, né? Os romanos civilizaram aquele povo todo lá. E aí, é porque dependendo de onde tu fala, isso dá ruim, mas tudo bem. E a estrada essa estrada histórica, tá até hoje lá. Está. A estrada tá até hoje lá. A Via Francigena. Olha isso. Se chama Via Francigena. E aí chega até... tem também um passeio que muitos fiéis fazem de pé. Compostela. Até isso. Compostela. A gente fala passeio, é como se fosse uma calçada, um local onde a gente caminha, que não passaria carro, onde assim vai de pé até da Itália, a gente vai até Portugal. E aí com etapas, claro. Sim, que são dias para de viagem. meses. Sim. Meses de viagem. Para fazer um viagem completo é um mês. Agora, eu conheço gente que fez isso. E aí a gente se pergunta, e aí isso leva uma reflexão muito forte, né? Como é que os caras fazem uma estrada hoje, um asfalto, que um mês está tudo esburacado, e os romanos me fazem uma estrada que fica 2000 anos lá. Porque lá não tem a Kazan fazendo buraco, Heitor. Tá ruim isso aí. Corta. Mas é verdade. Mas esse é um mistério. Vamos discutir em outro momento. Tá. Mas que interessante isso, né? Aí eu já vi alguns artigos todos os níveis dos estratos. Primeiro botava pedra, depois isso, aquilo, até chegar na parte de cima ali, compactava bem. Sim. Engenharia, né? Engenharia pura. Mas aí o senhor Virgílio colocou um ponto importante. Mão de obra de graça à vontade. Mão de obra de graça. À vontade. E a vontade de fazer uma obra que permanecesse no tempo. Sim. Sofrendo os intempéries do clima, das coisas nada. Sem problema. Acho que até a questão climática. Falando de... Desculpe. Não, capaz. Falando que Roma, no Império Romano, construiu muitas vias, muitas estradas. Tem um detto italiano que fala assim: tutte le strade portano a Roma. Todas as estradas chegam até Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam para Roma. Porque, na verdade, é isso. E tem... agora, por exemplo, tem a Via Aurelia, que vai da Roma até Gênova e continua a via de baixo no sul da França. Tem a Via Cassia, porque eu me lembro que a Via Aurelia é a Strada Statale 1, SS1. Então, pega o próprio nome, é derivado da um nome que os romanos colocaram nela. Via Aurelia é a primeira, Via Cassia é a segunda, Via Flamínia é a terça, depois tem Via Ápia, tem muitas estradas que
se espalham para a Itália inteira, mas depois vai além da Itália, vai até a França, vai até a Alemanha, vai até a Espanha. Vai até também a parte oriental da Europa, porque quando teve a cisma do Oriente, aí fizeram aquele primeiro... Antes da cisma, fizeram aquela divisão para ser uma questão política, porque o Império estava muito grande, depois acabou dividindo o Império, e depois dividiu a Igreja também, e aí eles precisavam fazer Roma... Istambul, que na época Constantinopla, Roma e Constantinopla de forma rápida, porque eram as duas grandes capitais. Então sim. Deve ter muitas estradas também ligando até, dando a volta ali pela Europa Oriental e descendo. Daria para atravessar o mar Egeu ali, né? Se atravessasse o mar Egeu era mais rápido. Mas pode fazer a estrada também. Também tinha uma via, se não falo errado, a Via Ápia vai da Roma até Brindisi, que seria o salto da bota. Sim, né? sim. Até Brindisi. Em Brindisi estava um grande porto, ali partiam navios que chegavam até a Grécia ou a Turquia, Constantinopla. O império que continuava, e também as várias viagens de Pietro e Paulo, não Pietro, Paulo, desculpe, de Paulo, que fiz aquele tipo de trajeto via navio para chegar até na Itália. Tiveram que atravessar o Mar Egeu para conseguir chegar no leste no leste italiano. Interessante. Não, é impressionante analisar isso. E aí, agora, já quase finalizando a parte grossa da nossa conversa mesmo, a questão também urbanística que Roma trouxe pra gente, de questão de planejamento urbano. Isso também é um impacto que tem, é um impacto também da necessidade de planejar o Império, porque, enfim, isso afetou fortemente, além das estradas, o Oriente Médio, onde estava a Bíblia, onde estava o contexto de Cristo ali, né, que a gente vê na Bíblia muitas vezes. Então, a gente vê lá, por exemplo, a necessidade romana de organização urbana, né, você vê nomes como Cesareia, Decápolis, enfim, esses nomes todos que a gente ouve falar, Cesareia, tem a ver com César. Então, por quê? Planejamento urbano, repartição, distritos, para ficar tudo bem organizado. Então, isso é um outro legado que impacta completamente no Oriente Médio, na questão... Porque a gente ouve falar, né? Lá do Herodes, tal, Cesareia, Decápolis, tinha outra lá, como é que era... Depois, quando foi dividida ali o Oriente Médio, a Judéia foi dividida ali, tinha os nomes ali, eu esqueci o nome agora, o nome daqueles locais ali, aquelas subdivisões ali, enfim. E aí essa questão do planejamento é absurdo, é uma coisa impressionante também. Os romanos foram... as obras arquitetônicas do romano nas cidades foram eles que iniciaram primeiros a fazer uma via funhária. Sim, foram os pioneiros. Foram pioneiros nesse sentido, porque também, por exemplo, para a água que tinha que chegar até a cidade. A água vinha da bem longe, quilômetro, e tudo isso era possível com uma grande rede hídrica, com aquedutos, pontes, que foram construídos com uma metodologia muito de perfeição, muito precisa, com uma pendência sempre para ter a garantia que a água descia até chegar à cidade. E tudo isso com um degrau contínuo, mas leve,
assim como fizeram a rede fundiária, como falei, o esgoto. Sim. Os primeiros esgotos foram obra dos romanos, porque uma vez não existia isso, existia a selva ou também a praça. Exatamente. Conceito de estrutura, né? De infraestrutura, né? Roma Infraestrutura. basicamente criou o conceito de infraestrutura. A França, por exemplo, Paris teve um período, e acho engraçado que foi um período, sei lá, 1000 anos depois de Cristo. Então, quer dizer, eles já tiveram toda a experiência romana e não aproveitaram. Que foi um período onde Portugal aconteceu isso também, porque tá na história de Portugal, mas eu sei que Paris teve um problema sério lá, onde eles faziam uma bacia dentro de casa, num quarto que era separado para isso, que ainda não era banheiro porque não tinha esgoto nesses locais, fazendo a bacia, e eles chegavam na janela e jogavam pela... Aí a pessoa tem aqui uma frase famosa, Sim. Cuidado ao andar em Paris que você pode cair aquela palavra na tua cabeça. E isso era literal, porque podia acontecer mesmo. Sim, sim. Você jogava... Uma vez acontecia. E aí a cidade ficou Paris. Hoje Paris é uma cidade linda, cidade de luz, aquela coisa toda. Há controvérsias, né? Porque eu sei que falar da França pro italiano é perigoso, não sei se tu sabe, dessa treta aí. E aí... Não, eu gosto de Paris. Ah, é? Mas... é diferente, porque sempre esteve uma rivalidade entre cultural de italianos todos os e tipos. franceses. Você tem a semana da moda de Milão, tu tem a de Paris, tu tem o vinho italiano, tu tem o vinho francês, tu tem a culinária italiana, tu tem a culinária francesa. Eles estão toda a vida competindo. Eu não sei quem que tem mais rivalidade, se é italiano e francês, ou francês e inglês, porque eles também têm um probleminha lá. Como tem Brasil com Argentina, ou Argentina com Chile. Porque a Argentina com Chile também tem um probleminha sério lá. Mas o que eu tava falando antes, que essa falta de higiene que teve em Paris por causa desse problema aí, levou uma... Foi a causa de várias pragas. Não, pestilência. porque zero higiene, zero... questão sanitária, né? E Roma já fazia coleta coleta pública de esgoto há milênios atrás. Uma vez, por exemplo, estava falando da moda. Uma vez, as mulheres mais que os homens, porque pelo homens o cheiro nunca foi um problema. Pelas mulheres é um pouco diferente, mas elas costumavam se vestir com muita roupa para cobrir um mau cheiro. Mau cheiro. Olha que interessante. Para deixar tudo de baixo, porque é esse o estilo de vida. Bom, difícil, né? É complicado. Pensar nisso hoje, Nossa, ficar um dia sem tomar banho, o cara fica agoniado. É complicado. Infelizmente, a gente tem pouquíssimo tempo e chegamos no fim. A gente vai ter que fazer a parte 2 dessa conversa, né? Eu acho que nós vamos começar a acionar o Sr. Virgílio em assuntos históricos romanos, enfim. Vou tentar. Mas, Sr. Virgílio, muito obrigado por estar nos acompanhando. Obrigado aqui, pelo convite. por ter dado essa aula para nós aqui hoje. Só fazer aqui, eu sou obrigado a fazer, a Kátia participou, a Kátia Cristina Gonçalves Mota participou. Tu conhece a Conheço. Heitor? Conheço. Diga de passagem. Dudu ama ela por nada. Eu amo essa pessoa. É linda. Linda? Participou do chat aqui. Não foi ainda um super chat, mas quem sabe no futuro, né? Quem sabe? E a Lúcia Pereira também aqui. A Lúcia Pereira, tá? Eu não conheço ela, mas participou do chat aqui, deu um boa noite pra nós, um bona noite, né? Enfim. Boa noite, Lúcia Mas- Riccardi. Nós vamos fazer a parte 2, Sr. Virgílio, em 2025, vou chamar o senhor. E... Maurício, considerações finais e o teu @ pra galera te seguir aí. Não, meu dizer, muito obrigado pela presença, né, Sr. Virgílio? Foi um prazer ter o senhor aqui. Pessoal, quem quiser me seguir, @cisso.medeiros, CISSO.medeiros lá no Instagram. Não tem outras redes sociais, que só o Instagram tá bom, já me incomoda bastante por lá, então. Facebook é coisa de antigo. E cara, que assunto, né? Que assunto. Massa, Dá massa, pra ver massa, quantos, né? Que a gente já tava bom. em outra história, já tava no mau cheiro aqui. É bom. Começamos na arquitetura romana e estamos agora no mau cheiro aqui. Dá pra
e muito mais além, né? Com certeza. E vamos fazer. Vamos fazer. Seu Virgílio, considerações finais e onde é que encontram o senhor nas redes sociais? O teu Instagram, o YouTube? Meu Instagram é @Virgílio Evangelisti. Também é a mesma coisa no YouTube. Virgílio Evangelisti, me encontra lá também como saxofonista. Opa! Para tocar em eventos, se você quiser, em casamento, cerimônia como essa. E obrigado pelo convite, pela serada, pelo bate-papo muito, muito legal. Buonanotte. Então, pessoal, muito obrigado. Me segue lá também, @Heitor de Jesus Mota. Segue também o Fé e Ciência, @Aba Fé e Ciência, @Aba Fé e Ciência. Mesma coisa no YouTube, tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar e até mais. Tchau. Forte abraço, tchau, tchau.